Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e hoje eu vou falar da letra T, o que ela representa e significa. Eu sou Emerson Oliveira, trabalho com psicologia e sexualidade. O T, ele representa transgênero, transexuais e travesti. Vou falar então separadamente de cada termo e já vou avisando para vocês que não é modismo, não é coisa nova não. Então fique aqui no vídeo até o final que eu vou contar um pouquinho da história também aí na medicina e também a primeira pessoa que fez a cirurgia no mundo. Transgênero é a pessoa que não se identifica com o sexo biológico. Então, nasceu ali com o sexo biológico feminino ou masculino. O feminino não vai se identificar e vai se identificar então com o sexo masculino. O masculino não vai se identificar com aquele sexo biológico e vai se identificar com o sexo feminino. Então, isso é totalmente psicológico. Não tem nenhum erro biológico, não tem nenhuma questão ali que aconteceu lá na hora da sua formação genética, não tem alguma coisa referente à genética também, né, os cromossomos. Não tem. É simplesmente, vamos dizer assim, é um homem com pensamentos e cabeça de mulher, é uma mulher com pensamentos e cabeça de homem. Por isso que não faz sentido essa pessoa continuar naquele sexo que o corpo formou e que o biológico diz que é masculino ou feminino. Isso seria o transgênero, né? No geralzão. Agora, o transexual, ele vai passar por um processo um pouco mais avançado, um pouco mais além, porque realmente não vai se identificar com o sexo biológico, mas vai querer passar por processos então hormonais e também cirúrgicos, para chegar cada vez mais próximo daquilo que eu me vejo, daquilo que eu quero me sentir, daquilo que eu sou. Então, um homem vai passar por todo um processo cirúrgico e hormonal e vai chegar então na identidade da mulher trans, quando ela vai se olhar e vai falar: pronto, agora sim, essa é a pessoa que eu sou, é essa pessoa que está aqui, ó, que está aqui dentro e que eu sempre me senti, sempre me vi, é isso, certo? Já a mulher, ela vai passar então pelo mesmo processo hormonal e também por cirurgias. E aí vai chegar então no homem trans, onde ela vai se olhar e vai falar: agora sim, esse sou eu. Eu sempre fui assim. Não era aquele meu corpo. Aquele meu corpo não fazia sentido para mim, não tinha funcionalidade. Agora sim eu me sinto o verdadeiro eu. Parece simples, mas não é de se entender. É um processo bem complexo, né? Que envolve toda a história, toda a família, todos os amigos. Mas a gente sempre tem que lembrar que o importante é a pessoa que está passando por tudo isso e ela tem que estar satisfeita e feliz e respeitada. Já a travesti, agora é uma parte importante também. É a travesti. Nunca vai falar o travesti. É a travesti. É no feminino. É o mínimo que as pessoas que são travestis querem ser respeitadas. Falem pelo menos no feminino. Afinal de contas, você está vendo, né, todas as características femininas. Peito, cabelo, roupa, corpo. Aquilo é a travesti. Então não vá falar o travesti, que aquilo é um homem, porque isso é muito desumano, certo? Então, a travesti, ó, que a gente, ó, para vocês verem como a gente é viciado, eu já tô quase errando aqui e é uma reconstrução social mesmo. Então, se errar, peça desculpas. A travesti, então, ela muitas vezes, algumas travestis não vão se reconhecer nem no masculino e nem no feminino. Tipo, eu não sou nem homem nem mulher, eu sou travesti, ponto final, tá? Isso, quem vai te trazer as informações é a própria pessoa. Então, se ela falar, não, eu sou uma mulher trans, ok, é uma mulher trans e pronto, é a pessoa que está dizendo que é o que ela é. Agora, se ela falar, não, sou travesti, ponto final, tá tudo bem também. Ah, travesti, tá tudo certo, né? Não vamos querer discutir, impor uma coisa que é o que a pessoa sente, é o que a pessoa quer. Então, a trans,
na diferença aí da travesti é que a trans ou trans, né, a trans mulher ou trans homem, eles vão se modificar, assim, se visualizar, eu não sei se a palavra modificar é até adequada a se dizer, mas vão chegar na imagem que realmente representa e ela vai querer ser entendida como homem trans ou mulher trans. E vai ter um nome social, né, que ela muitas vezes vai mudar para colocar no documento, vai estar lá no documento da certidão. Então é uma pessoa que vai se reconstituir ali socialmente nova. Então, às vezes as pessoas viveu. E a transexualidade, ela pode acontecer na infância, né, a descoberta, na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Não tem um momento específico. E aí a gente vai contar a história. A gente não, eu vou contar a história do filme que se chama A Garota Dinamarquesa, que acontece lá, que é a história da Lily. A Lily, ela viveu até 1930, só que o procedimento da primeira cirurgia, né, que foi para uma transexual, aconteceu em 1926 com a Lily. Então vejam só, é algo antigo, a cirurgia. Mas antes disso já existia essa forma de não se identificar naquele gênero. Mas imagine só, se em 1926 aconteceu a primeira cirurgia, imagine o que era discutido naquela época sobre esse assunto. Praticamente nada. Se até hoje a gente não fala muito sobre isso, imagine naquela época. Então, a Lily tem um papel muito importante nesse sentido da ciência, que foi a primeira cirurgia. E no Brasil aconteceu a primeira cirurgia em 1971, em São Paulo. Só que essa cirurgia foi descoberta depois de 5 anos, em 1976. E quando ela foi descoberta, o Ministério Público de São Paulo denunciou o médico que fez, colocando como uma denúncia de lesão corporal gravíssima. Para vocês verem um nível de preconceito, um nível de falta de entendimento. E é muito triste tudo isso. Só que não piora, não. Quer dizer, só piora, na verdade. Porque em 1965, a transexualidade era vista como um desvio sexual. Então era uma doença. Aí foi evoluindo para um transtorno psicossexuais. Aí foi evoluindo, foi entendendo melhor, até que a gente chegou num transtorno de identidade sexual e de gênero. E em 2018, né, o CID-11 foi colocado então que é uma condição com saúde sexual, então já não é mais uma doença. E a proposta agora é colocar como incongruência de gênero, porque é incongruente, certo? Nasci no sexo masculino, mas isso é incongruente, eu não sou homem, sou mulher, mulher trans. Nasci no sexo feminino, mas não, é incongruente, não faz sentido isso pra mim, gente. Eu não sou isso, eu sou um homem trans. Então, só o fato de 28 anos, eu acho que aproximadamente, que era considerada doença e já não é mais, já é uma grande evolução, né? Já é um grande quebra de paradigma, uma luta que vem aí de anos. E a parte mais triste de tudo isso é o fator da violência. O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa educar os nossos filhos sobre isso, a gente precisa respeitar as pessoas. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, não é só para representar uma sigla, mas é para representar várias vidas que já se foram pela violência. E só para vocês terem uma noção, agora no início de 2020, do dia 1º de janeiro até 28 de fevereiro, foram 38 assassinatos, comparados com o mesmo período de 2019, que foram 20. Então aumentou 90% a violência. E isso só de janeiro a fevereiro, porque a gente já. Esse vídeo está sendo gravado em junho de 2020. Até agora a gente já teve outros casos. E olha que a gente está na pandemia. Naquele início ele nem tinha começado de fato a pandemia no Brasil. Então a gente precisa falar. E para ajudar, para tentar melhorar essa situação,
em 2018 ou 19, deixa eu só confirmar aqui porque eu também não tenho na minha cabeça. O ano passado é a lei, né, da homofobia e transfobia, que tem uma pena aí de até 5 anos, nos casos mais graves, porque eu achei uma pena também bem baixa. Mas, pelo menos, agora existe lei. Lei da homofobia e lei da transfobia, porque, gente, é uma violência sem tamanho. A gente precisa aprender a respeitar, a ter empatia. Se você não concorda ou não gosta, isso não te dá o direito de matar alguém por isso, ou de bater, ou de excluir, ou de querer diminuir. Então, por isso que esse vídeo está aqui para fazer você pensar. O que faz você ter o direito de querer ser melhor que o outro? Nenhum, né? Cada um tem a sua história. E essas pessoas têm as histórias delas e precisam ser respeitadas. Por isso que junho é um mês do orgulho LGBT. Um mês que, para falar diretamente desse assunto, mas a luta é de janeiro a dezembro. Então, esse é o vídeo sobre transexualidade. Fica aí a dica do filme A Garota Dinamarquesa e também tem uma novela A Força do Querer, eu acho que acha alguns trechos que também conta a história do processo de transexualidade da personagem. Obrigado e até o próximo vídeo para que a gente continue falando das outras siglas.